vi aqui. Amém? Te conheço pela cabeça, assim, ó, dá para ver, te conheço. Amém? Diga para o teu irmão assim, foi muito bom você vir. Diga para ele, diga. Amém. Que Deus em Cristo abençoe. Queridos, preste atenção. Quando nós entramos em um aeroporto, dou as boas-vindas a Max, seu filho, família, que Deus abençoe, todos que nos visitam, que o Senhor vos abençoe rica e poderosamente, amém? E aqueles que nos assistem pela TV Viu Novo. Queridos, quando nós entramos em um aeroporto, pode ser para um voo doméstico ou para um voo internacional, sempre acontece a mesma coisa. Ao chegar no aeroporto, nós procuramos de imediato o portão onde nós vamos embarcar. Depois de todos os procedimentos, nós procuramos o portão, guarda isso, o portão ou a porta por onde nós vamos entrar e embarcar no avião para viajar, para subir, para ganhar as alturas. Muito bem, sempre nós ouvimos uma voz dizendo o seguinte: vocês serão separados em grupos para embarcar em grupos. E nós ouvimos que primeiro grupo é aqueles que têm prioridade por lei. Então é o primeiro grupo. Depois vem o segundo, terceiro, quarto grupo. E todos se posicionam ali em grupo para poder embarcar. Este é um procedimento normal. Sempre em todas as viagens acontece isso. Talvez agora você esteja lembrando que essa semana, depois de quarta-feira, alguém lhe fez um convite para entrar em algum grupo. Talvez alguém lhe mandou uma mensagem pelo WhatsApp ou te adicionou em um grupo que você talvez tenha ficado um pouquinho perdido, mas você percebeu que este grupo é um grupo ou de homens, ou de mulheres, ou de jovens, ou um grupo de adolescentes. Essa semana, depois de quarta-feira, você recebeu talvez um convite. E se você não foi convidado, eu tenho certeza que de hoje até quarta-feira, dia 1º de outubro, você será adicionado em um grupo. E este grupo não é um grupo qualquer, não é simplesmente mais um grupo de WhatsApp, é um grupo diferente, é um grupo que você vai perceber que este grupo ele tem um objetivo muito importante. E eu peço que você não saia deste grupo, porque ele tem uma importância muito grande para esta igreja, para a obra do Senhor, para a sua vida. Eu tenho certeza nisto. Talvez você esteja lembrando assim: apóstolo, eu percebi que o meu grupo tem uma cor. Não precisa falar na cor deste grupo. Mas se porventura alguém não te adicionou, quero que você procure alguém aqui dentro e diga: eu ainda não fui adicionado em um grupo e eu quero ser adicionado a este grupo. E eles vão te colocar neste grupo. Mas neste momento, enquanto a TV Viu Novo coloca ali à frente, coloca aqui um banner que nós captamos uma mensagem, já está aqui, um desenho, e eu quero que você olhe para cá. Neste momento eu dou as boas-vindas à família da missionária Sara Herô, seu esposo que está ali, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Nós colocamos ali um versículo, e você talvez pergunte: apóstolo, o que significa este versículo que está no livro de Apocalipse? Capítulo 4 é a parte B do versículo. Nós encontramos escrito assim, eu vou ler aqui e você acompanha. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Diga: porta. Diga mais ainda: eu já encontrei a porta. Diga:
Vamos mudar de porta para portão. Diga, eu já encontrei o portão. E eu estou sendo organizado para subir. Diga para o teu irmão, é isso que você quer subir? Diga. Você está recebendo um convite neste momento. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrarei-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Neste mesmo espírito de oração que você passou a sentir e participar desde quando você entrou aqui, eu quero te levar a pensar em algo nesta noite. Este versículo ele mostra exatamente o término, quando chega o fim da dispensação da graça. No capítulo 4, versículo 1, é exatamente quando termina a dispensação da graça. Até então, João, ele estava enxergando e escrevendo para 7 igrejas. Ele escrevia as cartas, ele enxergava as coisas deste mundo. Ele falava sobre coisas terrenas, quando de repente ele disse, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Eu quero que você continue olhando para o meu lado, por favor. Está chegando o momento, e este momento eu digo que ele está aproximando, e nós já estamos sendo convidados como igreja a subir, deixar esta terra e subir. A voz como de trombeta disse para João, e nestes últimos 94 dias, para terminar 2025, ano do crescimento, nós sentimos Deus falando conosco, sobe. Sentimos o Senhor Jesus nos falando, sobe. Você pergunta, apóstolo, por que a igreja tem que subir? Preste bem atenção, queridos, que enquanto nós olhamos apenas para a terra, nós conseguimos ver apenas as coisas materiais. Nós conseguimos enxergar apenas as nossas limitações como homens, mulheres. Nós conseguimos olhar apenas as coisas da carne, e isso traz separações, traz dissensões, isto traz intrigas. Enquanto a igreja, ela só olha para as coisas materiais, ela não consegue crescer espiritualmente, queridos. E muitos de nós temos vivido exatamente como pessoas que olham apenas para as coisas materiais. Se você olhar apenas para esta terra, você vai ver uma série de limitações. Quer ver uma delas? De vez em quando eu estou conversando com algum pastor, e ele está meio distante, seja da missão, ou seja, distante geograficamente falando, seja da missão ou de outra denominação, nós começamos a perguntar. E muitas vezes, pastor Emerson, quando eu digo assim, pastor, como está a obra na cidade onde você está? E ele começa então a falar. Primeiro ele diz, tá bênção. Mas em seguida ele começa a dizer o seguinte, a igreja sede, a igreja que é sede, aquela que é mãe desta igreja onde eu estou, ela não nos apoia, por isso a igreja não está crescendo. A pergunta que eu faço é o seguinte sempre a este pastor ou pastora, Bispo Luiz, eu pergunto, qual tipo de apoio que você precisa? E geralmente ele diz, apóstolo, eu preciso de apoio financeiro. Eles não nos apoiam, estamos aqui, nós não temos apoio financeiro.
Eu quero neste momento dar uma explicação para vocês, porque lógico, tem pastores que estão nos assistindo, pastoras. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você tem uma mensagem de salvação, quando você carrega o poder do Espírito Santo, minha irmã Max, as pessoas te procuram, não é pelo dinheiro que você tem para comprar cadeiras. As pessoas vão te procurar, não é pelo dinheiro que você tem para comprar o som, nem tampouco para pagar o aluguel, mas elas vão te procurar da mesma forma que procuraram o Senhor Jesus, porque você tem uma palavra que atrai, você tem aquilo que eles precisam, que é ouvir a palavra do Senhor, que é sentir o poder de Deus, e milhares vão te procurar, não pelo dinheiro que você tem ou recebe, mas pelo poder de Deus que está em você, para curar, libertar, abençoar. É o próprio Cristo que está em você. Eu ouvi um amém. Você sabia, pastora Michele? Aquele que não tem o poder de Deus em sua vida, aquele que não tem a palavra de salvação, ainda que você coloque 1 milhão por mês na mão desta pessoa, ele vai fracassar. Ele não consegue ir à frente, queridos. Eu tiro, por exemplo, a igreja lá da Espanha. Uma igreja que está lá, lutando. Tem pessoas à frente que levam esta palavra, que tem este poder em suas mãos. Completou 1 ano de missão evangélica Betel. Deixa eu dizer algo para você. Valverde de Camino, em 1 ano, se você conseguir uma pessoa, preste atenção, vou repetir. Se você conseguir uma pessoa em Valverde de Camino, é necessário para glorificar. Você pode chamar uma banda e dizer: eu quero uma festa. Por que uma festa? Porque eu consegui uma pessoa. Em um lugar que não tem evangélicos, em um lugar que ninguém prega naquele lugar o evangelho. E de repente, a semana passada, quando eu abri o WhatsApp, no grupo lá de Valverde de Camino, um templo lotado, as pessoas glorificando ao Senhor, as pessoas exaltando o nome do Senhor, a prefeita daquela cidade dentro da igreja, ouvindo o evangelho de Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando você tem a palavra de poder, quando você tem o Espírito Santo de Deus, não fique debaixo de uma árvore não, que vai encher de pessoas, porque você vai atrair as pessoas. Como um imã atrai um aço, um ferro, você vai atraí-los, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Continue olhando para frente. Quando os meus olhos como igreja estão voltados para as coisas materiais, quando os meus olhos como igreja, membro da igreja, servo do Senhor, estão voltados para este mundo, nós apenas olhamos que somos diferentes uns dos outros. Apenas isso. Mas hoje, nós ouvimos uma voz: sobe. Fala com teu irmão: sobe. Fala com teu irmão: deixa esse mundo, diga. Diga mais ainda: deixa o materialismo, diga. É hora de subir. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. É hora de subir. É hora de alcançarmos o mundo espiritual. O Senhor Jesus disse para João: sobe, e eu te mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas.
Esta é a proposta. João, ele subiu em espírito. Ele foi. Ele ultrapassou aquela porta em espírito e ele entrou em um lugar. Quando ele chegou em um lugar, ele viu as grandezas de Deus. Quando você sobe, quando você deixa a terra, quando você deixa as coisas materiais, você começa a ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus começa a habitar, a te encher. Preste atenção, é o próprio Deus te enchendo. É Deus que começa a suprir as suas necessidades espirituais. O mundo começa a ver que não é uma carcaça que está andando de um lado para outro. O mundo começa a perceber que não é apenas mais um homem andando pela rua, nem uma mulher. Mas o mundo percebe que é o próprio Jesus andando sobre a terra. E esta é a verdade. Porque Ele te tomando, Ele te usando, Ele falando através da sua boca. É isto que acontece, meu querido. Fala, apóstolo, mas eu gosto muito de viver como carcaça, como matéria. Eu quero dizer para você que você como matéria, você é podre. Eu sou podre. Nós não valemos nada. Após essa respiração ir embora, queridos, ninguém quer dar um abraço, um beijo. Acabou. Não chega 24 horas, começa a cheirar mal. Os bichos começam a aparecer para devorar o corpo. Queridos, o valor que nós temos é o Espírito de Deus habitando em nós. É sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. É enxergando o mundo espiritual. Aí sim, nós temos valor. O Senhor não olha para essa carcaça que você está. Ah, apóstolo, mas é o templo do Espírito Santo. Sim, cultive. Mas o Senhor quer enxergar em você é o homem espiritual. Ele quer usar o homem espiritual e não o material. Volte sua atenção para cá. Então João, ele sobe. Ele vê as grandezas de Deus. Restando do capítulo 4, João vê tudo isso. Mas eu quero citar para você e quero que você preste bem atenção na mensagem. Porque Deus quer falar ao teu coração. Talvez o seu olhar está voltado para um outro lado. Mas Deus, Ele quer falar com você. Quero que você deixe de brincar. Que você preste atenção na mensagem. Porque Deus quer te mudar nessa noite. Ele te trouxe a este lugar para te mudar. E eu sei que o diabo, os demônios vão tentar tirar a sua atenção. Se uma criança passar pelo corredor, não olhe para essa criança. Para que a sua atenção não seja mudada. Para que você não tire daquilo que Deus quer te colocar. Porque há um projeto de Deus em sua vida. E Deus, Ele quer agir em sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus, Ele quer mudar a sua vida. Deus, Ele quer te transformar hoje, neste domingo, para que você possa entrar no mês de outubro, entendendo o mundo espiritual. No capítulo 5 nós encontramos assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. Preste bem atenção, João caminha, João entra, e ele entra em um salão enorme. E tinha um trono, e este trono, Deus Todo-Poderoso, estava sentado ali. E ele tinha em suas mãos um livro. E este livro estava selado, por dentro e por fora. Ele estava fechado. E de repente conta aqui esse texto, que João, ele começa a chorar. Ele olhou para aquele livro, ele começou a chorar, e todos choravam naquele ambiente. Você assim pergunta, apóstolo, por que ele chorava? Por que tinha aquele choro em João? Ele chorava muito. Segunda pergunta, que livro é este?
Qual era o livro? Qual o nome do livro que estava nas mãos do Todo-Poderoso assentado sobre o trono? Que livro é este? Eu quero te revelar qual livro é este. Eu quero te falar que livro é este, quero que você preste muita atenção. Este livro tem um nome, e eu sei o nome deste livro. Este livro é o livro da vida. Neste livro estava e está escrito o nome daqueles que foram escolhidos, chamados e aceitaram o Senhor como Salvador. Está neste livro. Talvez você olhe agora e pergunte assim: apóstolo, é por isso que ele chorava? Ele chorava, queridos, porque aquele livro estava fechado, e se ninguém aparecesse para abrir este livro, como ninguém podia olhar para ele e nem abrir este livro, todos estariam perdidos. Você pergunta: apóstolo, por que razão? É pelo fato, queridos, de que o livro estava selado, porque tinha algo a ser pago, tinha uma dívida que alguém tinha que pagar. E se não aparecesse alguém para pagar essa dívida, lógico, esse livro continuaria selado, não seria aberto. Todos nós, o testamento não seria aberto, e todos constavam como perdidos. E João chorava muito. Eu quero que neste momento você pare para pensar um pouco e diga: apóstolo, mas eu tenho o meu nome escrito neste livro. Tem? Você tem certeza? Responda só para você. Você tem certeza que o seu nome está escrito neste livro? Um dia ele será aberto. Um dia. E o Senhor Jesus vai dizer: abra o livro. Um dia entrou um senhor aqui, por nome Ronaldo. Ele e seu amigo assentaram nas primeiras cadeiras. Foram abraçados por esta igreja. Foram abraçados por todos aqui presentes. Fizemos o apelo e ele rendeu aos pés do Senhor Jesus. Ronaldo confessou novamente. Quando foi lhe perguntado de novo, ele aceitou o Senhor Jesus mesmo. Ele confirmou que aceitou o Senhor Jesus. Eu quero passar uma informação para esta igreja. O nome do Ronaldo foi escrito no livro da vida. O nome do Ronaldo foi anotado por um anjo no livro da vida. Você sabia que muitas pessoas que estão dentro da igreja, cantando, aplaudindo, entregando dízimo e oferta, não têm o seu nome escrito no livro da vida? Você sabia que muitas pessoas que frequentam as denominações e mesmo a Missão Evangélica Betel ainda não têm o seu nome escrito no livro da vida? Sabe por que razão? Ele frequenta como pessoas materiais. Ele frequenta como um ser que gosta de associar-se apenas. Mas ele nunca dobrou o joelho e confessou o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Ele nunca disse: Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu te recebo como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Eu te recebo, Senhor. E você pergunta: apóstolo, e o que vai acontecer com as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida? É duro dizer. É difícil. Mas a Bíblia diz que eles vão para o inferno. Vão para o lago de fogo, onde de lá jamais vão poder sair. Eu quero que você entenda somente uma coisa. Talvez você esteja dizendo: apóstolo, mas eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Pense na sua família. Todos eles têm o nome escrito no livro da vida? Pense nos teus filhos. O nome dos seus filhos estão escritos no livro da vida? Pense agora no seu papai e na sua mamãe.
Comece a pensar agora, meu irmão. O seu nome está escrito no livro da vida. Pense agora no seu vizinho. Nós, como servo de Deus, missionário Ramon, usamos falar assim: ele não aceitou porque não quer, porque o evangelho está sendo pregado. E a minha obrigação de abordá-lo, de explicar, de ensinar o caminho, de mostrar, para que o nome dele seja escrito também no livro da vida. Comece a pensar um pouquinho. Pense naquele seu amigo de trabalho, naquela sua amiga. Qual o testemunho que você tem dado para essa pessoa? Porventura você parou para falar com essa pessoa sobre Jesus? Porventura você chamou essa pessoa e disse: vem cá, eu conheci alguém um dia, e eu quero que você conheça também este alguém. Você sabia que está cheio de pessoas neste mundo com depressão? Você sabia que está cheio de pessoas com vazio? Quando nós passamos perto de um botequim, muitas vezes, final de semana, você encontra ali centenas de pessoas em frente a um lugar que não caberia 50 pessoas. 20 pessoas seria o máximo naquele lugar. Mas você encontra ali dentro 50 lá dentro. E mais 200 do lado de fora. Pare um pouquinho e olhe para essas pessoas. Mas não olhe com seu olhar de condenação. Não diga assim: Jesus eles não querem, mas bebida eles querem. Não diga isso, esqueça. 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 Não olhe para eles e diga assim: se fosse uma igreja não estaria todos aqui. Fariseus, para com isso. Não diga isso. Não diga. Talvez deixe a sua Bíblia no carro e entre lá. Apóstolo, o senhor está mandando a gente entrar num barzinho. Eu estou te mandando porque eu entro. Eu estou te mandando porque eu entro. Quando eu sinto de entrar, eu entro. Quando eu sinto de conversar com alguém, eu converso, de paletó e gravata. Dê uma olhadinha para esses rapazes que tem aqui na Praça dos Trabalhadores. Dê uma olhadinha. Esse que fica depois de 8 horas da noite. Quando você passar, não diga assim: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, olha bem. Não diga isso não. Pare o seu carro. Pare. É assim, pare. Irmãs, manda o teu esposo parar o carro e fala assim: vai lá conversar com ele. Vai lá conversar com ele. Você vai dizer: apóstolo, mas aqueles rapazes estão quase nus, parecendo mais garotas do que homem. Vai lá conversar com eles. Eu já chamei um grupo de homens aqui, nós fizemos isso. Nós fomos até a Praça dos Trabalhadores com Bíblias, sanduíches. Nós fomos até lá, era quase 10 horas da noite. Os homens aqui da sede, nós somos só homens lá. Pergunta: apóstolo, o que vocês fizeram lá? Demos um abraço neles. Demos um abraço neles. Apóstolo, mas é assim? Comece a enxergar a alma dessas pessoas. Eles não têm o que você tem. Comece a enxergar aquele barzinho lotado. Talvez porque ali, além da bebida, ainda vende outros produtos. Eles estão ali, Bispo Valdeci Leles, vazios. Eles estão ocos por dentro. O sorriso deles é até escancarados. Porque a angústia, a tristeza que eles têm por dentro, eles não conseguiram ainda conhecer
Este alguém que você tem, que eu tenho, que preenche este vazio, que é o Senhor Jesus. Que é o Senhor Jesus. De hoje até a semana que vem. Igreja pastoreada por este apóstolo. Você que nos assiste não tem esse compromisso. Eu quero que você saia do lugar onde você está. Que para subir você desça desta árvore, que Jesus está dizendo, desça, Zaqueu. Desça aí desse orgulho. Desça aí dessa grandeza. Desça. Desça. Venha até embaixo. Venha conversar com quem precisa de você. Aquele vizinho que não te cumprimenta, não é porque não gosta de você, não. É porque ele está triste, ele está angustiado. Talvez chorou a noite inteira num travesseiro. Talvez chorou em um travesseiro a noite inteira e não tem alegria. Ele não tem o que você tem, que é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. E o Espírito Santo não foi nos dado para nos separar das pessoas, para nós abraçarmos as pessoas. E dizer, eu já estive da mesma forma que você está, mas encontrei alguém. Alguém. Você foi convidado para um grupo. Ah, foi. Alguém te adicionou em um grupo, ainda vai te adicionar. Eu quero que você comece a orar. A partir deste momento e a partir de agora. Orar. E se porventura este apóstolo, porque sinceridade, as coisas de Deus são loucuras para este mundo. E o homem material, ele só enxerga as coisas espirituais como loucura. Se num dessas reuniões deste grupo, este apóstolo parar aqui com um carro, com uma Kombi ou com uma van, e trouxermos para o nosso grupo todos esses homens que eu falei com você, do jeito que eles estiverem, eu quero que você esteja pronto para dar um abraço, para dizer, eu conheço alguém que morreu por você. Portanto, eu quero te compreender. Conta para mim. Me explica um pouco sobre a sua vida. Eu quero te ajudar. Eu quero estar ao seu lado. Eu quero te compreender. Eu quero te dar as minhas mãos. O Senhor Jesus, Ele te ama. E é por isso que você está sendo convidado a subir. A deixar esta terra. Subir. E o Senhor te convida, nos convida para isto, queridos. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como voz de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que vão acontecer. Eu quero orar por você. Nós queremos orar. Eu vou pedir neste momento que seja trocado o fundo musical. E eu quero orar e ministrar uma bênção de Deus, mais uma bênção sobre a sua vida. Eu vou pedir ao Espírito Santo de Deus que te mude nesta hora. Porque já foi feita a chamada. Já foi feita a chamada e a chamada é bem clara dizendo, aqueles que vão embarcar para subir, para ver as coisas que vão acontecer, procure o seu portão. Serão separados em grupos. E nós iremos subir. Subir. Deixa eu te falar algo para você. A mensagem que este apóstolo está te pregando hoje. Eu disse para a pastora Aurora, Deus nos deu essa mensagem o ano passado ainda. Nos banner sobre o ano do crescimento, você encontra Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Deus nos falou sobre essa palavra. Nós estamos descendo lá na África do Sul. Eu disse para a pastora Aurora que Deus não revelou somente para este apóstolo.
Essa mensagem foi revelada para centenas de líderes no mundo inteiro. Só tem bispo que cada um interpreta de uma forma que ele entendeu. Vocês lembram que eu disse para vocês, irmãos, eu cheguei a perguntar, Senhor, é o ano que eu vou morrer? Senhor, é o ano do arrebatamento da igreja? Vocês lembram que eu falei sobre isso? Eu contei para vocês aquele lugar. 2025 será o ano do arrebatamento? Será? Eu questionei isso com Deus. E você sabia que centenas de pastores espalhados pelo mundo viram o que o apóstolo viu? Principalmente na África. E eles então interpretaram: Jesus vai voltar no dia 26 ou 27 de setembro de 2025. Jesus vai voltar nos últimos dias, eles estavam falando, do mês de setembro. Eles disseram antes que comece outubro, o mês que é chamado da festa do tabernáculo para Israel, eles dizendo, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Milhares de milhares na África foram para o monte, dia 26. Milhares, no mundo inteiro. Interessante que eu vi alguns repórteres dizendo, olha os picaretas, olha essas pessoas mal intencionadas. Muitos criticaram. Eu calei a minha boca. Não critiquei, em hipótese nenhuma. Eu estive presente quando Dorival de Oliveira professou que Belo Horizonte ia pegar fogo. 1969. E Belo Horizonte pegou fogo. O fogo do Espírito desceu e batizou quase todos em Belo Horizonte. Cumpriu a profecia. Eu calei a minha boca. Eles não tiveram a interpretação correta, mas receberam a mesma voz e a mesma palavra que este apóstolo recebeu, desde o ano passado. E hoje, faltando exatamente 94 dias, este apóstolo convida a todos a subir, que o Senhor tem algo para nos mostrar. O Senhor tem algo novo para fazer na sua vida. O Senhor quer te transformar nesses últimos 90 dias. E Ele vai estar desatando o sobrenatural sobre a sua vida. Você ainda não viu as grandezas de Deus, você vai ver nesses últimos 90 dias. Milagres vão acontecer. Curas vão acontecer. Transformações vão acontecer. Eu peço aos diáconos que a partir de domingo que vem traga cadeiras e comece a colocar empilhada ali. Se vier apenas 10 pessoas, deixe as cadeiras ali. Mas nós vamos precisar das cadeiras aqui em cima, porque eu digo, Espírito Santo, esteja à vontade para usar esta igreja. Esteja à vontade para usar este povo neste lugar. Nós estamos com o coração aberto para entender o que o Senhor tem para nossas vidas. Coloque sobre os seus pés neste momento, e o Espírito Santo de Deus, Ele vai batizar. Eu ouvi meia dúzia de aleluias. Eu vou pedir que ele desligue a luz do santuário, deixa só aqui da frente, só aqui na frente. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pergunta, apóstolo, por quê? O Ministério de Louvor está vindo já aqui à frente, eles estão caminhando aqui para frente. Nós pedimos para desligar, porque eu quero que você esteja à vontade neste momento. Eu quero te pedir que olhe para dentro de você agora. Eu quero te convocar a olhar para dentro de você. E neste momento você poder desafiar a você mesmo. Dizer, eu fui chamado para ser vaso. Eu fui chamado para ser instrumento nas mãos de Deus. O mundo está virando de pé na cabeça. Os governos estão perdidos sobre a face da terra. Israel se prepara para entrar em cena nesses últimos dias. A igreja do Senhor está sendo chamada para ser usada. Nós precisamos de fazer o último trabalho que temos que fazer.
E Deus me mostra que neste lugar, você tirando os olhos da matéria, da terra, Deus ele vai abençoar a sua vida e te dar condições, inclusive financeiras, para que a sua vida ministerial, como missionário, seja uma vida de poder, seja uma vida em que as coisas vão acontecer. Nós já estamos preparando para orar. Ministério Vinho Novo começa a dedilhar. Já estamos nos preparando para receber o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Você crê? Nós já temos homens de Deus andando pelo meio aqui do templo. Tem alguém perto de você chorando? Não se preocupe. Esse choro é semelhante ao choro de João, mas agora um choro de alegria, um choro de felicidade. Se porventura alguém perto de você precisar do ombro, porque talvez ele vai precisar até de assentar, tamanho é o poder sobre este lugar. Você entrou neste lugar pensando o seguinte: apenas mais um culto. Não, não é mais um culto. Este é um culto. Não é apenas mais um culto, é o culto. Com os olhos fechados. Com os olhos fechados, o Senhor diz: sobe, venha até aqui, venha mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Abra a boca e comece a glorificar a Deus. Eu também vou descer do altar. E a Ele com os olhos fechados. Diga isto. Tu és digno de tudo. Senhor, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Senhor, tua é a glória. comece a entrar no coração deste homem, desta mulher. Espírito de Deus, entre nessa vida agora, Senhor. Esta pessoa entrou aqui, Senhor, questionando. Esta jovem, este jovem entrou aqui questionando a respeito, Pai, dele mesmo. O Senhor começa a tomar pelas tuas mãos agora. Olhe para dentro de você agora e comece a glorificar o Senhor. Enxergue o Senhor agora sobre o trono sentado. Enxergue agora. Fale com Deus agora, que você não é nada, mas deseja ser cheio do Espírito Santo. Diga isso agora em nome de Jesus. Coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Senhor. Comece agora a revelar o teu poder, a Tu és digno de tudo. Comece a colocar nas tuas mãos sobre a vida deste homem, desta mulher, tirando as enfermidades, curando todos os males agora, Senhor. Abra tua boca e comece a glorificar o Senhor. Sinta agora a presença do Deus Todo-Poderoso. Cante bem forte. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Se você sentir sair do teu lugar e vir aqui à frente, ou ficar no teu lugar, não tem problema. Mas se porventura você quiser vir aqui à frente, dobrar o teu joelho, eu irei colocar as minhas mãos sobre a sua cabeça e orar por você nesse momento.
Vidas estão sendo transformadas. Continuemos cantando. Continuemos louvando ao Senhor. Continue. Suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Levante as suas mãos ao céu, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Dia e noite suba-te Essas pessoas que vieram aqui à frente, adoração. enche ela do teu Santo Espírito, Dia Senhor. e noite Que teu Espírito Santo suba-te astone em tuas nossa mãos agora, adoração. Que essas vidas sejam Dia agora, e Senhor, noite agraciadas pelo teu suba-te poder. nossa adoração. Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. Dia e noite suba-te nossa adoração. Senhor, Dia tu e tens uma obra a noite fazer suba-te nossa Tome essa em tuas adoração. mãos neste momento, ó Pai. Dia Ela e continue noite crescendo na tua presença. suba-te. E que teu Espírito Tu venha és manifestar cada digno de dia, Pai, em nome de Jesus. Tu és digno de tudo. Senhor, eu coloco minhas mãos sobre essa cabeça. Pois tudo Que o vem Senhor venha de abençoar, ti. Deus. Tomando em tuas mãos cada vez mais, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tu és Tu digno és de tudo. digno de tudo. Tu és digno de Deus, em nome de tudo. Jesus Cristo, Pai. Que haja transformação. E que Pois teu Santo tudo Espírito vem de toque ti. agora, Pai. E tudo é para ti. Tua é a glória. Cante, cante, cante mais forte. Louve ao Tu Senhor. és Cante. digno de tudo. Tu és digno de tudo. Glória a Deus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Senhor, que este nome dessa jovem seja escrito agora no livro da vida. Ó Senhor, Receba em tuas mãos neste momento. Em nome do Senhor Jesus. te exaltamos. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Te Continue com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, venha neste momento romper sobre esta vida. Venha desatar tudo aquilo que esteja atado, que seja desatado agora. As bênçãos sobre esta congregação e sobre aqueles que nos assistem neste momento. Pai, que o mover do Teu Espírito Santo, que o mover de uma obra extraordinária e sobrenatural tenha início hoje neste lugar. Tenha início hoje neste lugar. Espírito Santo de Deus, pode mostrar, pode nos enviar, pode abrir portas, porque eis-nos aqui, estamos aqui. Sabemos que as portas do inferno não irão prevalecer contra nenhum dos teus filhos, porque
porque estamos dando início aos 90 dias. 90 dias que estamos fazendo como Obed-edom, recebendo a palavra em nossas vidas, recebendo a palavra em nosso lar, em nossos corações. Portanto, Senhor, este domingo será marcado como o domingo que demos início aos 90 dias. Deus pode enviar, pode nos mostrar. Onde quer que esteja alguém chorando, gemendo, necessitado, lá estaremos nós. Seja onde for, lá estaremos nós. Seja no meio do lixo, lá estaremos nós. Seja em mansões, lá estaremos nós. Onde quer que esteja, porque fomos chamados. E a tua igreja neste lugar está dizendo: sim, eu estou pronto. Eu ouvi 2 aleluias. A igreja neste lugar está dizendo: sim, eu estou pronto. Houve uns 10 aleluias. A igreja neste lugar está dizendo: sim, eu estou pronto. Nós vamos aumentar esse brado um pouco mais, e a bateria vai se preparar para replicar. A igreja no bairro Amazonas, a Missão Evangélica Betel da Rua Atenas, está dizendo: sim, estou pronto. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Sim, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Assentai-vos. Amém. Vamos acender a luz? Amém. Algumas pessoas estão perguntando assim: apóstolo, estamos passando por uma segunda etapa? O que é que está acontecendo? Lógico, está acontecendo algo, e algo tremendo, algo grande. Você crê? Diga amém. Eu vou repetir. Saindo daqui, antes de sair, você vai encontrar alguém. E esses alguém, eles vão até lá para fora daqui a pouquinho. Vão ficar na porta ali. Vão abordar algumas pessoas, vão fazer alguns convites. A partir da semana que vem, nós teremos o templo aberto a semana inteira. Amém? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Semana que vem vamos ter os templos abertos. Qual tempo? Qual os dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Amém? Alguém vai te procurar e vai te dizer o dia da nossa confraternização, o dia da nossa conexão com Deus e um com os outros, o dia da nossa comunhão é tal dia.
Não vai ser aqui não, vai ser lá no salão lá embaixo. Amém? Cadê os homens da igreja? Gente, mas os homens esconderam. O que aconteceu? Hein? Cadê os homens da igreja? Ó, começou a melhorar. Gente, não pode ser com essa vozinha não. Vamos melhorar o tom aí, porque o negócio neste mundo já tá feio, né? Cadê os homens dessa igreja? Forcei agora, hein? Vou fazer um convite, vou fazer um convite aqui, pessoalmente. Eu quero ele aqui no dia 9. Um deles é você, com essa barba sua, quero você aqui dia 9. Amém? Aí, ó. Esse não precisa nem falar, tá por aqui. Amém? Você. Meu convidado está conosco aqui. Nós estaremos compartilhando os homens de coragem. Estaremos aqui. Deus abençoe. Deus abençoe. Você também, viu? É meu convidado. Não vai dar me estar na porta, não. Todos os homens aqui, ó. Dia 9, nós vamos ter um papo de homem. Correto? Os homens aí estão convidados. Ramon aqui, ó. Dia 9, Ramon. Estaremos aqui. É dia 9? Na quinta-feira, os homens aqui reunidos. Queridos, sabe por que nós queremos bater um papo? Só papo de homem. Conversa de homem é conversa diferente de conversa de mulher, já notou? Notaram isso? Oi, tem que ser, não tem? Amém. Então olha pra cá. Ô, pastor Eberson, nós estávamos lá em Nova Mutum. Tinha mulheres e homens sentados na praça. Nós estávamos lá no GC, um grupo de crescimento. Sabe o que aconteceu lá, pastor? Tinha mulheres sentadas de um lado, junto com elas homens, e nós homens também. Começou, como diz a rapaziada, a rolar uma conversa entre todos nós. E as conversas ficaram atravessadas. Mas eu notei, minha irmã Max, obreira da casa do Senhor, missionária Max, eu notei uma coisa. Eu ouvindo as mulheres conversando e eu conversando com os homens, enquanto os homens estavam falando sobre motor de carro, troca de óleo de caixa automática, o óleo que se deve usar para lubrificar o motor, outro estava falando sobre transmissão do carro, os homens conversando, isso não Ramon, as mulheres estavam assim, ó. E como é que foi o parto? A bolsa estourou antes ali para o postal? De quantos quilos? Nossa! Falei, vamos separar os grupos aqui. Fique sobre suas pés. Fique sobre suas pés. As mulheres vão te convidar, né, missionário? Em nome de Jesus. E a semana que vem vai ser uma semana toda de festa. Amém? Amém? Diga ao teu irmão assim, eu quero te ver aqui. Diga para ele. Diga para a mulher aí, eu quero te ver aqui. Diga para o jovem, eu quero te ver aqui. Diga, vai ser uma semana de confraternização. Diga. Nós vamos crescer cada vez mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Curve a sua cabeça, curve a cabeça. Estaremos orando pela pastora Isabelinha, que já chegou lá na Europa. Está tocando o seu violão lá. Yolanda, um abraço. Está acompanhando o culto neste momento. Seja bem-vinda. Quero te ver um dia aqui. Deus abençoe. E os demais. Vamos orar pela pastora Isabelinha. Ela está lá na Europa. Oi? Não chegou ainda não?
vai chegar amanhã. É longe, irmãos. Amém, amém. Estaremos orando, amém. Curva a cabeça. Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos, porque Tu és maravilhoso. Colocamos diante do Senhor todos os 5 grupos que estarão reunidos a partir da semana que vem. Colocamos diante do Senhor. E colocamos aquelas pessoas que foram convidadas, que vão estar aqui conosco. Que o Senhor abençoe, ó Pai. Que haja crescimento, que haja confraternização, que haja reconciliação em nosso meio e conexão entre o Senhor e todos nós e nós uns com os outros. Pedimos a Tua bênção, Pai, que essa semana seja uma semana ricamente abençoada por Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje para todos sempre. Amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.